Boa noite, Tabata. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Tudo bom? Gostaria da análise da tua atuação. Você foi bastante elogiado. De que forma, qual a peculiaridade do modelo de jogo do Pesolano que possibilita que o time chamado alternativo consiga performar tão bem quanto o titular e esteja dando conta do recado e muito com méritos teus no jogo de hoje? Foi uma grande vitória, né? O placar, eu acho que condiz com as oportunidades que a gente criou. Lembrando que é uma semifinal, né? Então era uma partida muito importante pra gente. A gente queria levar um bom resultado aí para Porto Alegre, para também a gente poder ter tranquilidade com o calendário também. Como você falou, é um time alternativo, a gente sabe que nem sempre vamos ter o entrosamento ideal, porque nem sempre são os mesmos jogadores que jogam sempre, mas a ideia do treinador a gente tem feito desde o início da temporada, e sempre quando a gente vai jogar pelo Gauchão ou pelo Brasileiro, a gente tenta manter a ideia, que é uma ideia primordial do estilo de jogo dele. E eu acho que hoje foi isso, é um campo muito difícil. Acho que o Inter tinha bastante tempo que não vencia aqui, e acho que foi uma boa partida aí pra gente e, como eu falei, um resultado muito importante. Tabata, boa noite. Leonardo Boff, Rádio Bandeirantes. Hoje foi um jogo em que você teve muito destaque, foi muito acionado tanto na função de camisa 10 pelo meio campo, mas também aberto pelas pontas. Nesse esquema do Pesolano, né? Claro, com o time alternativo que vem jogando. Mudou algo do Inter de 2025? A sua preferência é atuar mais centralizado, mais aberto pelas pontas? O que mudou do último trabalho do treinador do Internacional para agora com o Pesolano? Desde quando o professor chegou, ele tem sempre me escalado mais por dentro, que é onde eu preferencialmente gosto de jogar, entre linhas, é a minha característica. Quando eu cheguei aqui no Inter em 2024, eu tive um ano muito bom, os últimos 6 meses do ano ali, que foi quando eu cheguei. Ano passado foi um ano de muita oscilação, não só para mim, foi um ano ruim coletivamente para o clube também. E esse ano, com esse novo trabalho, desde quando o professor chegou, sempre tem conversado comigo, sempre tem passado que acredita muito em mim, sempre tem me dado muita confiança para poder atuar ali. E eu acho que a gente tem tentado fazer isso nesse início de ano. E os resultados, como eu falei, são muito importantes porque dá confiança para os próximos jogos. E hoje, como eu falei, lembrando, é uma semifinal, é muito importante o resultado e a gente pôde fazer um placar 3-0 e com boas oportunidades dentro do jogo também. Tabata, boa noite. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Queria que tu falasse da importância de ter essa sequência, comentou um pouco sobre isso, né? Jogando pelo lado, jogando um pouco centralizado, mas se o Pesolano já comentou com você em relação a jogar junto com o Alan Patrick ou até mesmo com o Alex no time titular. Sim, com o Alex eu até atuei mais vezes, né? Nessa questão do time chamado alternativo. E com o Alan também na estreia do Brasileirão também a gente atuou junto. Com o Alan eu já tenho um entrosamento também, porque a gente, como eu falei, em 2024 a gente atuou praticamente todos os jogos do Brasileirão juntos. Ano passado, por uma questão ali do Roger e depois do Emiliano, acabou não acontecendo muitas vezes, mas a gente também pode jogar junto, assim como o Alex também. Somos 3 jogadores que temos características diferentes e acho que a gente tem que estar bem, tem que estar focado. O professor sempre salienta isso pra gente, que a gente tem que estar com confiança para quando entrar dentro de campo poder ajudar e é o que a gente tem tentado fazer. Boa noite, Tabata. Gia Soares, Rádio Guaíba. O Inter tem feito bons jogos, né? Hoje, mais uma vez, conseguiu fazer um importante enfrentamento, construiu o placar, fez assim com o Flamengo, com o Palmeiras, mas por que não tá tendo o resultado no Campeonato Brasileiro, mas sim atuação? Como você falou, a gente no Brasileirão acabou ainda não conseguindo o resultado, mas eu acho que é uma fatalidade. Acho que a gente também, é claro que o resultado é muito importante, né? Principalmente numa competição tão difícil como o Brasileirão. Mas se você for pegar os 3 jogos, a gente, na minha opinião, foi superior ao nosso adversário, até propriamente no Maracanã, com uma estratégia diferente. Eu acredito que no final do jogo a gente saiu muito mais satisfeito pelo jogo do que o próprio Flamengo. E a gente ainda, assim, querendo ou não, a gente ainda está em fevereiro. Então, claro que o time ainda não está na ponta dos cascos, como na minha opinião, todos os times do Brasil até agora, mas eu acredito que todos os nossos jogos até agora a gente conseguiu manter a ideia do treinador. Eu acho que isso é importante. Eu acho que mais cedo ou mais tarde no Brasileirão a gente vai conseguir encaixar uma sequência de resultados aí para poder, como eu falei, poder alinhar a exibição com o resultado, que também é muito importante. Tabata, Thiago Stormowski da Baldaço TV. Em cima desse resultado positivo ou negativo, algo que a torcida até o momento em nenhuma hipótese especulou reclamar,
foi questão de falta de entrega, falta de vontade. A gente vê isso no Inter em praticamente todos os jogos. Qual é papel do Pesolano esse dia a dia com vocês? A gente viu o Inter ganhando de 3-0 hoje, ele não parava quieto na Casa Mata, pedindo para atacar a todo instante. Como que é esse dia a dia? Por que a gente vê um Inter a todo instante que não para de correr, mesmo com resultado positivo ou negativo? Eu sou suspeito assim para falar do professor, porque desde quando ele chegou, ele tem se mostrado assim um treinador excepcional, e essa questão da intensidade que vocês veem é o que ele cobra pra gente dentro do vestiário também. Hoje a ideia é sempre partir do princípio que a gente está perdendo o jogo, para que a gente já comece o jogo ligado. A gente sabe que ano passado uma das coisas que a gente sofreu bastante foi no início das partidas, a gente acabava sofrendo alguns gols, e ele sempre tenta cobrar essa questão da intensidade, e tem sido um início de trabalho assim pra gente nesse quesito, que a gente vê que o Inter é um time que pressiona, um time que tenta jogar no campo ofensivo, que tenta construir desde trás. E como eu falei, eu acho que no Brasileirão realmente a gente ainda não conseguiu os resultados, mas na minha opinião isso é questão de tempo, e quando a gente conseguir engatar uma sequência de resultados, eu acho que a gente tem tudo para poder fazer um excelente ano. Tabata, boa noite. Lucas Colar, canal Colar Repórter. Eu queria voltar um pouquinho numa resposta que você deu sobre a sua individualidade. Afinal, quando você chega para repor a saída do Maurício, vai muito bem, com gols, assistências, e você citou um 2025 oscilante, né, também pela questão coletiva do Inter. Como é que tem sido para você, né, essa tentativa de retomada de confiança? Se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como é que tem sido os trabalhos do Pesolano com você? Ele tem apostado bastante, mesmo com algumas críticas da torcida em relação a algumas atuações. Como é que tem sido o dia a dia para você nessa retomada, né, para ser um titular, quem sabe, do Inter? O futebol brasileiro, eu já tive uma experiência também em outro clube, e o futebol brasileiro ele é assim, um dia você vai estar sendo muito elogiado, no outro dia você vai estar sendo muito criticado. Eu acho que a nossa função enquanto jogador é poder estar um pouco fora disso e poder trabalhar no dia a dia, e é o que o Paulo muitas vezes conversa com a gente, que a gente tem que estar focado no que a gente pode controlar. A gente sabe que no futebol brasileiro, como eu falei, sempre vão ser elegidos 1, 2, 3, e com razão, a torcida tem direito de criticar, a torcida tem direito de ter essa escolha. O que a gente pode fazer enquanto jogador de clube grande é não se abalar com isso, e sempre quando eu estou dentro de campo nunca vai me faltar coragem, nunca vai me faltar, se eu tiver que arriscar 10 vezes, tiver que errar 10 vezes, eu vou fazer, porque se não fosse para fazer isso eu não era jogador do Inter, eu estava em outro clube. Então sempre que eu estiver dentro do campo eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, o outro vai vir no meu lugar, vai fazer. Então acho que é isso, no futebol brasileiro principalmente, que às vezes tem até uma questão do respeito, é super normal, e a gente tem que saber lidar com isso, e eu lido muito bem com isso. Eu não me coloco no papel de vítima em momento nenhum. Na hora que a torcida está me criticando, eu tenho que ter sabedoria para poder entender, e quando eu entrar dentro de campo fazer o meu melhor. Isso nunca vai poder me abalar. Bruno, aqui Vinícius, Rádio Independente. Voltando na pergunta do colega, sobre a questão da intensidade que o Pesolano cobra a todo momento com a marcação alta, né? Até quando o goleiro está com a bola no pé, vocês vão fazer pressão, e você logo no início da segunda etapa faz um gesto em direção à Casa Mata, não sei se foi pedido de substituição por cansaço ou sentiu algo. Queria entender se de fato você já foi cansado no intervalo, ou de fato no segundo tempo teve alguma situação? Não, é que a gente, naquele momento do jogo, ele queria que a gente pressionasse muito, e eu já estava sentindo um pouco de desgaste, porque no primeiro tempo a gente estava com muita pressão sobre os zagueiros ali, tanto eu, tanto o Alejandro, e ele sempre deixa claro que quando a gente não está 100% tem que falar para que o outro possa entrar, e foi isso que aconteceu, e foi uma partida muito exigente, assim, o campo muito difícil. Talvez pela TV a gente não consegue ter a percepção de tão difícil estava o campo, mas tanto que mostra que o Inter estava bastante tempo sem vencer aqui, por isso que essa vitória foi tão importante também. Obrigado, Tabata. Valeu, gente.